Então, pessoal, boa noite. Nessa aula hoje a gente vai falar do contrato de depósito e no segundo momento, se eu conseguir fechar o contrato de depósito nesse primeiro momento, a gente vai para o contrato de mandato, tá? Se não, nós vamos continuar no contrato de depósito. Então, reiterando, eu peço a vocês que acompanhem as aulas com aquele material que eu postei, né, no início do semestre, no liceu, porque fica mais didático para vocês acompanharem. Então, eu vou estar procurando acompanhar, dar essa aula, ministrar a aula em cima do material, que é o apostilado, e mais alguns artigos do código que a gente vai estar lendo, tá? Por ser importante para o nosso conteúdo, para a nossa matéria. Bom, quando eu falo em contrato de depósito, o que seria o contrato de depósito? O contrato de depósito, ele é de guarda. Ele é conhecido também como contrato de guarda. Então, seria naqueles casos em que eu peço alguém para guardar um objeto meu. Então, eu teria o depósito exatamente nesse sentido. Então, no contrato de depósito, eu trabalho com dois sujeitos, que é o depositante, a pessoa que deposita a coisa, e o depositário, que é quem recebe essa coisa. Esse contrato está regulamentado no Código Civil dos artigos 627 até o artigo 652. Apesar desses artigos estarem tratando de uma maneira mais específica do contrato de depósito, ele é um contrato simples, porque a gente constantemente está praticando depósito sem perceber. Então, hoje eu vou estar falando de algumas situações que a gente vai lembrar e que na prática a gente faz depósito constantemente. Um detalhe, o contrato de depósito, ele só existe para o objeto corpóreo. Então, tem que ser coisa móvel corpórea. Portanto, eu não tenho como fazer depósito de imóvel. Isso é um detalhe importante. E, em regra, ele é um contrato infungível, porque pressupõe que a pessoa tem que restituir aquilo que a outra deixou sob a sua guarda. Mas admite-se o depósito de coisa fungível. Por exemplo, o que acontece nos bancos, né? Tanto é que quando a gente vai depositar o dinheiro, a gente fala, vou depositar o dinheiro, porque ali você tem um contrato de depósito. Então, imagina que eu vou ao banco, deposito lá R$1.000 em notas de 100. Cada nota dessa tem... pessoal, às vezes eu tenho que interromper aqui, porque eu estou admitindo as pessoas na aula, tá? Porque agora o Zoom exige isso por questão de segurança, tá bom? Então, às vezes eu acabo me perdendo aqui por conta desse detalhe. Bom, então voltando. O contrato, então, em regra, ele seria um contrato infungível, ou seja, supõe que eu tenho que restituir aquilo que a pessoa deixou sob a minha guarda. Então, se alguém deixa para eu guardar uma bicicleta, eu tenho que restituir a bicicleta para a pessoa quando ela a requerer. Porém, eu tenho depósito de coisas fungíveis também. Voltando lá no exemplo do dinheiro. Eu depositei R$1.000 em 10 notas de 100. Cada nota tem um código. Aí eu fui no banco X e depositei esse dinheiro. No dia que eu for sacar, o banco não é obrigado a restituir exatamente aquelas 10 notas com aqueles códigos, né, que as identificam. Então, ele vai me restituir R$100, às vezes eu nem pego no dinheiro. Muitas vezes ele pode me restituir virtual, né? Ou eu faço um saque ou faço uma transferência. Então, nos bancos, principalmente, a gente tem aí caracterizado esse depósito que seria, além de oneroso, em regra, ele seria de coisa fungível, porque eu posso dar outra no lugar daquilo que foi depositado, que é o que acontece com o dinheiro. Bom, o depósito, então, voltando, se é um contrato de guarda, quem fica com essa guarda, que é o depositário, ele é obrigado a conservar a coisa como se fosse sua.
Então, ele tem que ter todo o cuidado, diligência de conservar, de cuidar daquela coisa como se fosse sua, sob pena de, não fazendo, ele responder por perdas e danos. Bom, quanto à manifestação de vontade, nós temos o contrato de depósito que pode ser voluntário ou necessário. Então, são esses dois. O voluntário é aquela que as partes pactuam, né, de livre, espontânea vontade, e resolvem fazer um contrato de depósito. O necessário, ou ele decorre da lei, ou ele decorre de uma situação de calamidade pública. Então, o necessário se subdivide em dois: depósito legal ou depósito miserável. Depósito legal, repetindo, é o que decorre da lei, e o depósito miserável vem de calamidade pública, e a gente vai estudar mais à frente. Bom, repetindo lá, em relação ao objeto, o objeto é a coisa móvel, corpórea. Regularmente, esse objeto tem que ser uma coisa infungível, mas admite coisa fungível, por exemplo, nos contratos de mútuo, de empréstimos de banco, ou no próprio dinheiro que você deposita no banco. Em regra, ele é um contrato unilateral e gratuito. Isso está lá no artigo 628. Bom, vamos lá rememorar o que significa eu falar que o contrato é unilateral. Unilateral, quanto à eficácia, significa que ele impõe ônus a apenas uma das partes. Então, os contratos que são gratuitos, eles são unilaterais, porque eles estabelecem a obrigação apenas de uma parte de fazer e a outra só está recebendo. Por exemplo, a doação pura, né? Seria um contrato unilateral. E, portanto, a conclusão que a gente tem é que o contrato unilateral é um contrato gratuito. Então, quando eu falo em contrato bilateral no plano da eficácia, quanto aos seus efeitos, são os efeitos da contraprestação. Então, se eu falo que o contrato é bilateral, ele impõe ônus das duas partes. Então, o contrato bilateral, ele é oneroso. Repetindo, contrato unilateral, ele é gratuito. Contrato bilateral, ele é oneroso. Por que eu estou falando quanto aos efeitos? A gente não pode confundir os efeitos dos contratos com a vontade para esse contrato se realizar. Uma vez que o contrato é uma relação negocial, ele é sempre bilateral, porque ele requer duas partes. No negócio, lá na obrigação, eu tenho credor e devedor. No contrato, eu tenho contratante e contratado. Então, eu tenho que ter duas partes, né? Então, necessariamente, todo contrato é bilateral quanto às partes. Mas quanto aos efeitos, se ele for unilateral, ele é gratuito. Se ele for bilateral, ele é oneroso, certo? Bom, a título de exemplo dos contratos onerosos que a gente tem, nós temos aí contratos de consumo que são regulados pelo CDC, né? Ainda bem que as instituições financeiras foram todas reconhecidas como fornecedoras de produtos e serviços e enquadradas no Código de Defesa do Consumidor. Então, todos os contratos que eu realizo como instituição financeira, na modalidade de depósito, eles quase todos, né? Eu vou falar de dois casos aqui, daqui a pouco, mas quase todos seriam onerosos, ou seja, eu pago para ter minha conta ali no banco, vou pagar uma taxa por mês ou de alguma outra forma para eu manter essa conta, ou se for o caso, um investimento, alguma coisa assim. Bom, se esse contrato for oneroso e não tiver convenção desse valor da remuneração, ele vai ser determinado conforme os costumes do lugar. Então, de repente, eu tenho uma situação que o contrato seria eminentemente oneroso, mas não há uma convenção como que isso vai ser, e aí eu posso fazer conforme o costume do lugar ou por arbitramento. Bom, que situação que eu teria, então, de um contrato que deveria ser oneroso, mas que as partes não pactuaram valor? Por exemplo, a João resolve sair do Brasil para trabalhar e vai morar lá na Irlanda. E aí ele precisa repassar um dinheiro para os pais todo mês, só que os pais não têm conta. Aí ele pede para Maria
se ela se importa dele mandar o dinheiro para a conta dela e ela repassar para os pais dele. Uai, Maria, de boa fé, fala, não, tudo bem, sem problema. Só que Maria não tem cuidado de fazer prestação de contas daquilo ali. E aquilo ali vai gerando despesas para ela no banco. Quando muito, quando não, para mais grave ainda, ela ainda vai para malha fina, né? Porque ela tem um dinheiro que ela não está declarando. Fora que pode dar até lavagem de dinheiro. Mas, enfim, todas as despesas que ela tem, inclusive a manutenção da conta dela, se independente de qualquer prejuízo que ela venha a ter, as despesas não se confunde com o valor que eu cobro pelo depósito. Despesa é o gasto que eu tenho com esse depósito. O valor que eu cobro é para eu ter o contrato de depósito. Mas, enfim, quando eu peço para alguém usar a conta dele, essa pessoa tem direito de cobrar de mim pelo uso da conta, mesmo que a gente não tenha feito contrato nenhum. E aí, o que vai ser esse valor que vai ser pago vai ser ou arbitrado pelo juiz, ou conforme o lugar, as partes podem combinar um valor ali para pagar em relação a esse depósito. Bom, o contrato de depósito, ele é um contrato comutativo e personalíssimo. Então, ele não pode ser um contrato aleatório. Lembra que o contrário de comutativo é aleatório. O contrato aleatório é aquele que as partes não antevêm as suas obrigações, porque depende de um risco, de uma área, né? Exemplo dos contratos por safra. Eu contrato com alguém para me entregar, vamos lá no exemplo dos tomates lá do Pablo Stolz Bergliano. Eu contrato alguém para me entregar 10 caixas de tomate, né? Que é um rural, né? Um ruralista para me entregar esses 10 caixas de tomate. Só que aí neva e ele perde todas essas caixas de tomate. Então, eu fico no risco, porque eu não sei se ele vai conseguir me entregar ou não. Então, o contrato aleatório não caberia no depósito. O depósito, necessariamente, ele seria um contrato comutativo. E também personalíssimo. Se eu faço um contrato com a Joana, para ela guardar minha coisa, ela não pode repassar essa guarda para outra pessoa. Então, necessariamente, ele seria um contrato personalíssimo. Bom, por quê? Porque, gente, se eu estou deixando uma coisa minha para alguém cuidar, existe uma relação de confiança. Eu não vou deixar com qualquer um, né? Então, se eu confio na Joana, ela pode pedir para a irmã dela continuar cuidando daquilo ali. Bom, esse contrato de depósito, ele é um contrato que pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Só tem um detalhe aqui. O prazo indeterminado é quando eu não estabeleço quando eu vou pegar minha coisa. Imagina que eu vou estudar fora, né? Vou para o exterior, e aí eu tenho meus móveis e peço para alguém, uma amiga minha, que tem uma casa grande, fala, fulano, eu posso deixar minhas coisas em sua casa e tal, para não sumir e tal? Ela fala, não, tudo bem, eu tenho um quarto lá, você pode deixar lá. Aí eu tenho uma previsão de estudar 6 meses fora, só que por algum motivo eu fico mais tempo ali. Eu posso ficar o tempo que eu for, né? Ficar ali. Então, se eu não determinei o prazo com ela, esse depósito é indeterminado. Só que a qualquer momento que eu requerer a coisa, ela tem que me devolver. O prazo determinado é quando tem data, né? Olha, eu vou buscar a coisa com você daqui a um mês. Ou eu vou buscar a coisa com você daqui a um ano. Mas tem um detalhe. Mesmo que o contrato seja por prazo determinado ou indeterminado, a qualquer momento que o depositante quiser a coisa de volta, o depositário é obrigado a restituí-la, certo? E aí vem um detalhe frisando isso aqui. Como o contrato de depósito é um contrato de guarda, quando o depositante requer a coisa de volta, eu sou obrigada a entregar a coisa tal qual ela me foi entregue. Então, situação, problema, carro, né? Essa mesma situação, eu vou para o exterior para estudar e eu preciso deixar meu carro na casa de alguém, de uma amiga, para esse carro não estragar, né? Eu falo, fulano, posso deixar na sua garagem? Beleza.
Pode deixar, sem problema nenhum. Cuidado com esse negócio. Pode deixar na minha garagem, né? Porque a responsabilidade de manter esse veículo é do depositário. Olha só que problema. Aí o depositante fica 8 meses no exterior e volta. Independente do prazo ser determinado ou indeterminado, ele chega 8 meses depois, vai pegar o carro não liga. Lógico, né? Ficou 8 meses sem ligar. Aí o carro tem um monte de problema. Ele tem direito de exigir do depositário toda despesa que ele tiver com esse carro. Se ele provar que deixou o carro em condições de uso e que agora que ele voltou, que ele foi pegar o carro nem liga, todas as despesas que ele tiver com esse veículo, ele tem direito de cobrar do depositário. Olha que responsabilidade. Bom, então o que o depositário pode fazer? E aqui a gente já está entrando num artigo, que é o artigo 640. Veja bem o que eu vou falar, cuidado com isso na prova. O depositário, ele só pode guardar a coisa. Então, o contrato de depósito ele é de guarda. Portanto, ele não pode usar a coisa. O contrato de depósito, então, é diferente do comodato. No comodato, eu empresto a coisa para alguém, por exemplo, um imóvel, e ele usa essa coisa. No caso do móvel, por exemplo, as geladeiras, os freezers de padaria da Coca-Cola, que é um comodato também, não tem sentido a Coca-Cola me emprestar um freezer se eu não puder usar. Então, no comodato, eu empresto e a pessoa pode usar. No depósito, não. Se eu deixei a coisa em depósito para a pessoa, ela não pode usar a coisa. Então, tá. O que eu, imagine que seja eu que esteja guardando o carro de alguém. O que eu tenho que fazer? Pela lei, quando esse depositante exigir a coisa, eu não tenho que restituir tal qual me foi entregue. E eu tenho dever de cuidar da coisa como se fosse minha, com a diligência necessária. Então, o que eu tenho que fazer? Ligar o carro. Eu não posso andar nele. Mas vou ter que ligar o carro todo dia, deixar o carro um pouquinho ligando. Logicamente, a gasolina uma hora vai acabando de tanto eu ficar ligando. Eu vou ter que repor gasolina. Eventualmente, vou ter que trocar óleo, né? E assim por diante, porque o carro parado ele vai dando problema, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou anotando todos os recibos dos gastos que eu tive. E ali, tive gasto com óleo, tive que trocar gasolina, tive isso, tive aquilo. E é o artigo mais à frente que nós vamos falar, mas já me adiantando. O depositário, mesmo que ele não cobre nada pelo depósito, ele tem direito, por lei, de cobrar as despesas que ele teve com a coisa e prejuízos também. Porque, por exemplo, o carro que a pessoa deixou na minha garagem manchou meu piso. Porque como ele ficou lá muito tempo e eu não podia andar nele, eu só ligava o carro e ele era um carro velho que começou a soltar alguma coisa, enferrujar alguma parte do carro e estragou o meu piso. Então, eu tive prejuízo com o piso da minha garagem. Eu tenho direito de pedir indenização. Eu tive despesas com esse carro, porque eu tive que manter esse carro em funcionamento. E eu tenho tudo guardado. Então, eu tenho direito de receber isso também. E a lei me dá o direito de reter a coisa. Então, veja bem, o que significa a expressão retenção no direito? Retenção para o direito é eu não devolver a coisa até que o dono dela, ou quem tem a posse dela por direito, me indenize. E, resumindo, a retenção é isso. Então, eu posso reter a coisa de alguém até que esse alguém tome as providências necessárias e me arque com as minhas despesas ou com os meus gastos, certo? Bom, então, vocês já estudaram, não sei se vocês se lembram, direito de retenção no contrato de locação, né? Que é até um penhor legal. Se eu aluguei meu imóvel para Marli e a Marli não me paga o aluguel e eu entrei com a ação de despejo, eu tenho o direito de pedir nessa ação de despejo o penhor sobre os bens móveis dela, todos os móveis que guarnecem ali, até que ela me pague.
é um direito de retenção que eu tenho sobre os móveis dela, até ela me pagar, né? E isso aí é um de penhor legal. Não sei se vocês se lembram disso. Então, a retenção é isso, é eu reter a coisa de alguém até que esse alguém me indenize o que for necessário. Bom, então, um outro detalhe. O contrato, eu estou seguindo a apostila para a gente não ficar perdido, tá, gente? Eu estou no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Item 8. Estou fechando o item 7. O contrato de depósito, ele é um contrato real. Ou seja, ele só se torna perfeito e acabado com a entrega da coisa. Isso é muito sério. Muito sério. Veja bem, se o contrato de depósito é real, para ele ser um contrato, olha o que significa perfeito e acabado. Existe o contrato. Se não é perfeito e acabado, eu não tenho que falar em contrato, nem contrato existe. Por que eu estou dando esse exemplo? Tem determinados bancos, que é melhor não citar nome, está acontecendo demais. O empregador exige que o seu funcionário receba seu salário pelo banco. É o que está acontecendo demais. Caso mais comum. Beleza. Aí, por lei, até então a lei trabalhista ainda não mudou, né? Eu tenho até o 5º dia útil para ir o empregador tem até o 5º dia útil para me pagar. Beleza. Eu vou no banco no 5º dia útil, inclusive o empregador já manda eu assinar o contra-cheque. Ou seja, que ele me pagou. O olerite, fui lá, assinei, beleza? Ou se eu não assinei, tem lá, hoje em dia é tudo online, né? No sistema, no RH digital, tem lá, já teve pagamento, o contra-cheque já saiu, beleza. Vou no banco X, que é melhor não citar o nome. Na hora que eu vou sacar o dinheiro, meu saldo está zerado. Imagina que seja uma conta salário, que é o que eu falei, que eu ia... 2 casos que não pode, por lei, não poderia cobrar a manutenção de conta. Mas daqui a pouco eu volto nesse tema. Então, é conta salário, ou seja, eu só uso para receber. Não tem despesa nenhuma. O cartão que eu uso é só débito. E aí, quando eu vou lá, meu saldo tá zerado. Ué, mas que coisa estranha, sendo que o empregador disse que depositou. E se for final de semana, eu tô ferrada, é pior ainda. Se ele depositou na sexta, possivelmente esse dinheiro só vai cair na segunda. Olha a matéria que nós estamos estudando depósito. Se ele depositou, se ele me fez assinar o contra-cheque, é porque ele depositou. Então, quem é que está errado? O banco. O banco está usando o seu dinheiro indevidamente. Isso aí é crime de consumo. Então, além de você ter dano material, desse tempo que você ficou sem o dinheiro, que ele usou sem a sua anuência, você tem direito de pedir este valor, o mesmo valor do seu salário. E tem gente que não sabe disso. Por esse período que ele usou. E você tem direito ainda a dano moral, porque envolveu o seu nome num negócio, ele tirou, isso aí é apropriação indébita, isso é retenção de salário, é crime de consumo. Então, é gravíssimo. E tem determinados bancos que estão fazendo isso direto, tá? Outro caso, para eu dar um exemplo da questão do depósito ser um contrato real. Também acontece demais. Peguei um recentemente. Amo, né? Adoro esse tipo de situação. Melhor nem falar o nome do banco também. O que fizeram com a menina, coitada? Ela, precisando de dinheiro, foi até o banco X e solicitou um empréstimo para cobrir 2 outros anteriores que ela tinha. Então, vou dar um exemplo aqui. Ela tinha um empréstimo faltava 20 mil para ela quitar um empréstimo e mais 15 mil para quitar o outro empréstimo que ela tinha. Então, ela foi ao banco e falou, olha, eu queria ver quanto vocês poderiam me liberar um juro mais baixo para eu poder quitar esses 2. Falta só um 15 e o outro falta 20. Aí o banco falou, não, você tem um crédito aqui, a gente consegue, vai ficar 35, a gente consegue liberar para você, por exemplo, 40. E aí, desses 40 mil, você quita esses 2, ainda te sobra dinheiro. Ela, beleza, só que eu quero como folha, um empréstimo consignado. Não sei se vocês já ouviram falar, se alguém trabalha, sabe o que eu estou dizendo. O juro é mais baixo, é aquele que é descontado em folha de pagamento.
Só que esse empréstimo, por que o juro é mais baixo? Porque o seu salário já é a caução, a garantia do pagamento das parcelas, né? Só que, para ter esse empréstimo consignado, o empregador tem que liberar a margem, ou seja, ele tem que autorizar, porque pode ser que você já tenha tanto empréstimo que você não tem mais margem para pegar, porque pela lei, e vocês vão estudar lá em responsabilidade civil, quem tem a obrigação de saber se eu tenho possibilidade de arcar com a minha dívida, a princípio não sou só eu, não. Pelo direito consumidor, quem tem mais obrigação é o fornecedor de financiamento, ou seja, os bancos. Porque o banco ele tem o controle da sua vida financeira pelo cadastro negativo do seu crédito, que é quando seu nome está negativado, protesto, ele sabe disso. Mas ele também tem o cadastro positivo, ele sabe também a quanto que você pode usar. Em regra, o raciocínio é o seguinte: você tem que deixar para o seu sustento da sua renda, daquilo que você ganha, pelo menos teria que sobrar para você uma média de 40%, aliás, é o contrário, uma média de 60%, 40% é o que você poderia ter de despesas, mas 60% você não pode usar isso, que é o seu sustento, carro, para você manter a sua vida, né? Logicamente, eles fazem a média de 60%, porque pelo padrão de vida da pessoa, ela vai usar mais ou menos esse valor da sua renda. Beleza. Então, eu dependo do empregador para liberar. Eles estavam, então, negociando o valor. Isso é fase de pontuação. Não sei se vocês se lembram disso no semestre passado. Não é ainda a proposta. Tanto é que o contrato estava. Contrato de negociação, empréstimo e folha de pagamento. Sabe o que eles fizeram? E lá, o que aconteceu? A pessoa assinou esse contrato em fevereiro. No mesmo dia que ela assinou o contrato, que estava na fase de pontuação, ou seja, era uma proposta, eles debitaram, quitaram a dívida, os 2 empréstimos dela, e não creditaram o valor. Foram creditar o valor do novo empréstimo 5 dias depois, sem anuência do empregador. Aí eu te pergunto, vocês que já estão em contratos 2, esse contrato existe? Esse contrato é perfeito, acabado? Vamos pensar só na fase de pontuação lá e na fase da proposta. O requisito é que o empregador dê a anuência. O empregador não deu a anuência. Além deles quitarem as 2 antes, só acreditaram o dinheiro da quitação. Então, a menina ficou 5 dias no cheque especial, pagando juro, mora e tudo quanto é trem que vocês imaginarem. Além de cheque especial, né? Porque o cheque especial não cobria aquele valor. Então, ela foi além. Os juros, quando você ultrapassa cheque especial, é altíssimo. Durante 5 dias. E só 5 dias que caiu. E caiu ainda o dinheiro sem anuência do empregador. Bom, esse contrato não existe por 2 motivos. Primeiro, porque o empregador não deu anuência, isso é matéria de ordem pública. Segundo, porque é um contrato de depósito. Empréstimo, lá que nós estudamos, que nesse caso é um mútuo, o empréstimo, você tem aí, primeiro que é um contrato de empréstimo, que iria cobrir 2 outros. Segundo, esse empréstimo, ele perfessualiza com o depósito. Nos 2 casos, tanto o empréstimo, não sei se vocês se lembram, e o depósito, eles são contratos reais. Ou seja, só existe contrato com a entrega efetiva da coisa. Como é que eles descontam na data e entrega a coisa 5 dias depois? A questão é, e aí, hein? Como que vai ficar a situação? Vou deixar essa dúvida aí para vocês pensarem. Quem quiser depois arriscar, dar uma resposta, fica à vontade. E aí? Ela tem direito a quê? Fazer o quê? Se fosse vocês fariam o quê? Entraria como? Né? Então, fica aí a dica para vocês, porque tem a ver com a nossa tanto empréstimo como depósito. Pessoal, eu tenho mais 10 minutos, tá? Então, se fechar de uma vez, não preocupa não, que a gente volta às 20 horas. Bom, então fica esse caso aí para vocês pensarem como que se resolveria isso. Mas, enfim. Nós estamos entrando agora, então, eu falei aí dessa questão do contrato ser real,
E o artigo 646, cuidado com esse artigo na prova. Ele fala que o contrato voluntário, depósito voluntário, ele só se prova por escrito. Não é um artigo pequenininho. Basicamente, eu transcrevi o que está aqui no texto. O depósito voluntário provar-se-á por escrito. Veja bem, é questão de prova. Prova. Onde que eu estou na escada pontiana quando eu falo de prova? Eu estou no primeiro degrau da vontade? Não, se ele é voluntário. Um quis, o outro aceitou, eu tenho vontade. Segundo degrau, eu estou no plano da validade? Não. Se ninguém foi obrigado, ameaçado, esse contrato é válido. Eu estou onde? No terceiro degrau, tá? Ele está dizendo que, necessariamente, para eu provar um depósito voluntário, eu teria que ter alguma coisa escrita. Porém, isso não desmerece o fato desse contrato ter acontecido. Então, lembrem lá da questão das provas que vocês estudaram em negócios jurídicos. Como que eu posso provar um fato? Eu posso provar por uma confissão. Eu posso provar o que aqui ele está pedindo que seja escrito. Mas eu posso provar por um WhatsApp, que também é escrito, né? Ou eu posso provar por testemunhas, mas aqui está pedindo que seja escrito, né? Bom, qual é o caso clássico que a gente tem de depósito que a gente não percebe que a gente faz depósito constantemente? Quando eu estou em sala de aula física e aí eu vou tomar meu café. Aí eu pergunto para alguém, pessoal, alguém vai ficar aqui no intervalo? Ou vocês vão para o intervalo? Não, professora, pode ir que a gente vai ficar aqui. Então, eu vou deixar minhas coisas aqui em cima. Vocês olham para mim? Aí todo mundo fala, beleza, a gente olha. Que bom. Vocês ficaram como depositários e eu estou como depositante. Então, como que eu provar? Imagina que se Deus me livre, um computador some. Quem assumiu a responsabilidade? Claro que eu não faria isso, né? Mas eu estou explicando para vocês que a gente faz depósito o tempo inteiro e a gente não percebe isso. Imagina se meu computador some e aquele aluno X assumiu, falou, não, professora, pode ir que eu vou ficar aqui. E ele não está lá. Eu teria direito, por força de lei, de exigir dele que me desse outro computador. Bom, como que eu provaria isso se eu não fiz por escrito? Por uma filmagem, por uma câmera, por testemunhas? Quando fala por escrito, o que o novo CPC fez agora? Aliás, ele não fez agora, que a gente já fazia isso há muito tempo, né? Quando eu quero provar um fato e eu não tenho um documento escrito, eu levo as testemunhas para o cartório e peço para registrar a declaração delas. Inclusive, a gente usa isso muito nos processos de execução, né? Então, as testemunhas, elas confirmando aquele fato, eu tenho ali escrito um documento aqui. O cartorário, ele tem fé pública, ele vai transcrever o que as testemunhas estão afirmando. Então, eu tenho ali a validação do que elas afirmaram. Eu tenho um documento escrito, certo? Então, cuidado com essa questão do contrato de depósito. Bom, entrando aqui no depósito voluntário, com o contrato de guarda, o depositário, como eu já disse, ele tem a obrigação de conservar a coisa depositada. Isso está no artigo 629. Se ele tem a obrigação de conservar a coisa depositada, se está no artigo, em matéria de lei, não tem sentido uma cláusula de não indenizar. Isso já é o posicionamento da jurisprudência. Sendo contrato civil ou sendo contrato de consumo, é pior ainda no CDC. No civil, então, não se admite cláusula de não indenizar no caso de depósito, tá? Portanto, se você guarda alguma coisa no banco, o banco ele tem que restituir aquilo que você guardou lá, que é o depósito, porque não pode alegar que aquilo não foi culpa dele, que foi um caso fortuito, força maior. Aliás, tem um regulamento específico nos casos que o dinheiro some da conta, né? Tem muitos casos assim. Por exemplo, Deus me livre, mas vou dar outro exemplo. Joana foi mexer na conta dela, desapareceu lá R$2.000. Aí ela foi reclamar no banco, falou, não estou entendendo, sumiu R$2.000. Aí o gerente fala assim, você usou o cartão? Você passou o cartão para alguém? Ninguém. Aí fala que você tem que abrir um processo administrativo para apurar o fato. Você não tem que fazer nada. Você só tem que fazer provas de que você informou a gerência, aí você grava essa conversa, depois você vai lá no cartório
e declara aquilo ali, que você transforma em documento, igual eu estou ensinando para vocês, que você avisou a gerência de que o dinheiro sumiu. Salvo engano, eu não tenho certeza, mas salvo engano, o banco tem 48 horas para restituir o seu dinheiro, independente se for culpa sua ou não. Se foi culpa sua, cabe a ele entrar com a ação e pedir esse dinheiro de volta, que ele restituiu na sua conta, e provar que você é que não teve a diligência necessária para cuidar do seu cartão. Porque quem te deu o cartão foi você. É uma exigência até hoje da vida moderna, para você comprar, para você movimentar sua conta, você tem que ter um cartão. Então, não é uma exigência, não é uma opção sua ter cartão ou não ter cartão. É uma necessidade para a vida. Então, o serviço do cartão, quem ofereceu foi ele. Então, ele é que tem que ter a obrigação de provar que você não teve cuidado, passou essa senha para alguém. Olha, a gente está acontecendo muitos casos assim com idosos, tá? Eu acho tão interessante porque só acontece esses casos, a grosso modo, com pessoas vulneráveis. São os vulneráveis economicamente, são os vulneráveis tecnicamente, falta de conhecimento. Então, o que tem de empréstimo e contrato com telefonia no nome de idoso, que nunca viu a empresa. Eu não vou nem citar o nome da empresa da telefonia também, não, porque agora é tudo gravado, a gente tem até medo, né? Mas tem uma empresa aí que é recordista, o que tem de idoso. E eu acho isso uma puta sacanagem. Aí vem falar que é indústria do dano moral. É indústria de mala, sem vergonha, fornecedor de serviço. E em época de crise, pior ainda. Por isso que eu falo para vocês que o direito é a área que mais se firma em época de crise. Porque está começando já. Os abacaxi, as empresas ficam loucas. E qualquer coisa, você não pode. Se você atender um telefone aqui e perguntar, é fulano? Só você falar, ele já manda o contrato para você. Então, a dica é, viu o telefone São Paulo, Rio de Janeiro, nem atende, porque o negócio tá feio. Aí você fala assim, mas tem como entrar com a ação? Tem, mas quem quer? Olha, quem quer ficar entrando com a ação? É desgastante. Deus me livre, eu não quero um abacaxi desse para minha vida de jeito nenhum. Né? É desgastante, você tem que ficar perdendo tempo, procurando. Mesmo eu sendo advogada, nossa, o que eu puder evitar de um processo, ultimamente eu ando evitando. Mas tem hora que não dá não, sabe? O trem tá feio. Se for constar meu nome aí no Tribunal de Justiça, de ação minha tá assim, ó, o povo tá fazendo isso errado. Então, assim, a área do direito é uma área que cresce muito em crise, né? Por conta das empresas que ficam desorientadas e ficam te metendo serviço a rodo. Então, presta bastante atenção nessa questão de contratos, que vocês vão ter muitos casos na sua família, na família de vocês, ou no ciclo de amizade, que vão começar a perguntar principalmente questões relativas a contratos. Bancos, telefonia e afins. Pessoal, tem uma aluna que entrou agora, mas eu já estou saindo. Então, eu vou ficar até aqui nesse depósito voluntário, tá? Que nós vamos começar. Eu vou encerrar para eu não perder minha gravação e a gente volta às 8 horas. Falou? Cafezinho agora, né? Beijo, tchau.